tornar o centro do Rio atrativo para novos moradores e também economicamente. Esse é um dos objetivos da Prefeitura do Rio na revitalização da região central da capital fluminense. Marcos Sadoc. O Jornal do Rio Entrevista desse sábado conversa agora com o secretário Chicão Bulhões, que é o titular da pasta de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Secretário, vamos começar falando então sobre o Reviver Centro, um projeto aí que quem passa por ali no Porto já está vendo que alguns locais residenciais estão chegando, mas outros projetos também vêm aí. Em que pé que estamos com o Reviver Centro? A gente está fazendo um reposicionamento total do centro da cidade, né? Veio a pandemia, isso não é um desafio só do Rio de Janeiro, acho que o mundo inteiro está dando um novo significado para os seus centros empresariais, onde tinham muitas empresas instaladas, e aqui no Rio não está sendo diferente. O prefeito Eduardo Paes colocou isso como uma agenda central desse governo, que é recuperar o centro da cidade. E, obviamente, para recuperar o centro da cidade, a gente precisa que as pessoas morem lá. Até então, não podiam morar lá. Então, o que faz o Reviver Centro, que eu acho que é a grande mudança? Primeiro, permite residenciais, permite moradias na região do centro. E segundo, a gente precisa tornar esses novos empreendimentos atrativos economicamente, para que os grandes fundos, para que as empresas, as construtoras entendam que ali é um lugar de fazer bons negócios e aí queiram fazer esses empreendimentos. Então o Reviver Centro traz agora nessa segunda fase, né? Porque já teve uma fase aprovada pela Câmara dos Vereadores, que permitiu esse residencial, que deu alguns incentivos de construção naquela área, e agora nós estamos sendo mais agressivos nesse Reviver, porque a gente achou que ele acabou ficando tímido nessa primeira rodada. Então a gente está sendo um pouco mais agressivo. O que a gente está fazendo basicamente? Dando mais potencial construtivo em outras regiões da cidade, ou seja, a pessoa que quer construir no centro ganha direito de construir mais em outros lugares da cidade que tem mais atividades econômicas. Tá? Então estamos ampliando para a Zona Norte, para a Barra, para a Zona Sul. Então assim, a gente está fazendo de tudo para reanimar esse mercado, já tem mais de 20 licenças dadas, e a gente está com a expectativa, e o mercado, acredito, está recebendo muito bem essas mudanças, está com a expectativa de aumentar essa velocidade ainda mais de novos projetos. Secretário, a gente gosta muito de prazos, então eu queria saber quais são os prazos que vocês têm em relação ao Reviver Centro. A gente já está dando a licença, mas quem faz a obra é o privado, né? Então ele faz quando ele quer. Aí eles estão esperando um pouco o ciclo econômico. Agora, por exemplo, juros altos não ajuda muito o mercado imobiliário. Esses ciclos econômicos, quando mais favoráveis, aceleram esse processo. Então o que a gente está fazendo da nossa parte? Diminuindo impostos, ajudando com as regras urbanísticas e tornando o máximo possível naquilo que o município pode fazer economicamente atrativo. Eu acho que em uns 2, 3 anos a gente vai começar a ver as coisas realmente acontecendo ali. Também tem uma dúvida bem pessoal, a gente fica pensando, será que num shopping, um empreendimento maior, o que está sendo pensado para esse local? A gente aí, juntando essa região centro e porto, né, no porto a gente agora vai ter 6 mil novas unidades, são 15 mil novas pessoas morando no porto do Rio de Janeiro. Esses empreendimentos já estão quase todos vendidos. A gente tem esse projeto do Porto Maravalli, né, que a gente pode explicar um pouquinho mais adiante, mas basicamente hoje você já tem um interesse muito grande no mercado imobiliário lá, e todos esses projetos contemplam espaços comerciais também, para além dos que já estão vazios lá. Agora, é claro que um pequeno comércio, um restaurante, um supermercado só vai onde tem demanda. Então, primeiro vem os residentes e junto com eles vem esses espaços para que você possa ter também esse tipo de atividade ali na área. Se você não tem gente para comprar, esses comerciantes, essas pessoas não ficam na região e acabam fazendo um esvaziamento grande. E, aliás, na questão cultural, a gente está fazendo uma coisa também grande ali na região do centro, né? A gente pegou um coração do centro da cidade e está fazendo um Reviver Centro cultural. Nós literalmente vamos usando a lei da cultura, nós vamos atrair galerias, livrarias, etc., para as lojas de rua, as lojas de fachada. Então a gente fez esse primeiro chamamento agora, a gente publicou isso para os donos dessas lojas façam a inscrição na prefeitura, e a gente vai lançar agora, daqui a umas 2, 3 semanas, um novo edital para os projetos artísticos e culturais, e que a prefeitura vai ajudar esses projetos a bancarem as suas contas para ocuparem essas lojas no centro da cidade. Bom, vamos falar então do Porto Maravalli, porque muito se fala hoje, a gente viaja pelo mundo e vê os nômades digitais, é algo que a gente tem ouvido bastante. Recentemente o governo federal, o governo estadual falaram que o Rio de Janeiro é uma prioridade para isso e a prefeitura está nesse caminho. Então, como é que o Porto Maravalli vai chegar para trazer aí esses nômades digitais para o Rio? Muito. Qual é a nossa linha de desenvolvimento econômico hoje? Rio, capital da inovação e tecnologia da América Latina. Para isso acontecer, a gente tem que aproveitar a vocação do que o Rio tem. E aí eu faço um breve parênteses aqui. O Rio foi capital federal há não muito tempo atrás. Depois o Rio virou um estado próprio
e só depois, nos anos 70, é que o Rio virou de fato o estado do Rio. E aí a cidade vem buscando encontrar suas vocações para desenvolvimento econômico. E o Rio gera muito conhecimento. A gente tem muita gente aqui, muita universidade boa. Está aqui o UERJ, IME, o FRJ, o próprio INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que tem pós-graduação, o IBMEC, FGV, PUC, enfim. A gente forma gente boa, só que a gente exporta essas pessoas, elas ainda não estão gerando negócio aqui. Então, o prefeito queria muito dar importância que o INPA tem, Instituto de Matemática, né, que já está ali no Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro, mas está escondidinho hoje, mas só que é vencedor da medalha Fields, que é tipo o Nobel de Matemática, reconhecido globalmente. O prefeito falou, quero dar muita importância para esse projeto, acho que ele tem que ser central nessa construção. E aí a gente tinha um projeto, ali no próprio Porto, de ter um hub de inovação e tecnologia. Juntar as duas coisas foi o melhor dos mundos, porque a gente quer juntar os negócios, empreendedores, investidores e fundos, junto com essa universidade de ponta, que será essa nova universidade do INPA, que vai ter curso de matemática, ciência de dados, ciência de programação e física ali naquela região. Então, vão ser 400 alunos por ano, seleção pela Olimpíada de Matemática, então não é pelo Enem necessariamente, não é ali pelo vestibular, é a Olimpíada de Matemática, e os alunos vão ganhar bolsa integral. Então, quem vier estudar, vai estudar com bolsa integral. Aliás, foi um pedido que o prefeito Eduardo Paes fez ao presidente Lula, porque o INPA ele é uma OS, né, ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Ministério da Educação. Então, um dos pedidos do prefeito presidente Lula é que a gente tenha essa valorização do governo federal para essa universidade, para a gente viabilizar essa universidade do INPA, e essa expectativa começou a transformar ali aquela região, fora que a gente abaixou os impostos para lá. Então, empresas de tecnologia que se mudarem para o que nós estamos chamando de Porto Maravalli, pagam 2% de ISS e não 5%, como em outras regiões e em outras cidades também. E também prazos aí para o Porto Maravalli, como é que a gente tem encaminhado, quais são os prazos e os projetos da Prefeitura em relação a essas iniciativas? Então, já tem uma primeira turma do INPA rodando agora, nesse ano, uma turma experimental, ainda não está lá, mas a expectativa é ter a primeira turma já no ano que vem, em 2024. A obra que está sendo executada hoje naquela região termina em outubro desse ano. Tem uma associação com atores privados que já está sendo constituída, está em fase de constituição. São empresas que são parceiras desse projeto hoje também junto à Prefeitura para viabilizar e colocar de pé. Então, 23 entrega a obra, 24 muito provavelmente a gente já consegue ter as primeiras turmas do INPA aí ocupando aquele espaço. A região é bem central na região do Porto, né? Fica perto ali de uns hotéis que a gente já tem, de uns centros comerciais que a gente tem ali na região do Porto. Então, assim, é uma região bem central. Tem o VLT na porta, né? Então, quem tiver o acesso é muito facilitado para os próprios alunos. A gente está viabilizando moradias para os alunos no próprio Porto, tá? Com esses empreendimentos que estão acontecendo ali agora, que estão subindo. A gente está em negociação para que os alunos morem ali naquela região também. Então isso evita esses grandes deslocamentos e faz um pouco o que você é lá fora, né? Você vê algumas universidades americanas, europeias, onde as pessoas moram no campus, moram pertinho de onde elas estudam. Então essa é a ideia de ter isso ali também, para que a gente possa ter essa integração total ali naquela região do Porto. E isso, obviamente, tem um efeito para o centro da cidade também, trazendo empresas e pessoas interessantes ali para aquela região. Secretário, eu queria falar agora então de um projeto que foi o vencedor do Prêmio Band Inspira Rio na categoria Economia em 2022, um programa muito reconhecido, que é o Programadores Cariocas, que pretende mudar aí a vida de 5.000 pessoas, né? E suas famílias também, né? Na verdade, a ideia dentro dessa linha Rio Capital da Inovação e Tecnologia é que a gente possa trazer oportunidades para quem mais está buscando oportunidades agora. E a gente tem uma galera aí de 17 a 29 anos que está buscando oportunidade, que quer entrar no mercado de trabalho, mas só que qual é o mercado de trabalho aquecido com salários bons? É o mercado de programação de aplicativos, de sites, enfim. Hoje o mundo inteiro digital, e eu acho que a pandemia acelerou esse processo, precisa das pessoas que saibam fazer essa linguagem, né, que saibam escrever um programa de computador para que ele possa efetivamente funcionar nos nossos celulares, no nosso computador, enfim, no dia a dia. Todas as empresas hoje estão digitais e elas precisam desesperadamente de mão de obra qualificada em programação. E qual é a oportunidade social que a gente tem? O filho do mais rico e o filho do mais pobre hoje, eles estão saindo mais ou menos do mesmo lugar. Não é exatamente o mesmo lugar, mas o filho do rico não sabe muito ainda sobre programação. Então a gente também tem uma oportunidade de diminuir desigualdades de oportunidades para essas pessoas. Então, foco da prefeitura, a gente dá bolsa para estudar programação, para as pessoas que moram principalmente em áreas com índice de desenvolvimento social mais baixo.
então é focado nesse público, formado pela escola pública, então o alvo é a galera formada pela escola pública, de 17 a 29 anos. Então, além de pagar o curso, que é dado por empresas privadas que ganharam a concorrência que a prefeitura fez, a gente dá R$500 de auxílio, né, todo mês R$500 para a pessoa não sair, e mais o computador para quem completar o curso. Então a gente espera que com isso a gente possa dar oportunidade para muita gente. Formamos 750 agora, os primeiros programadores cariocas, temos uma meta ousada de formar 5.000 até 2024, e isso está sendo também um atrativo grande para as empresas de tecnologia e inovação que querem vir para o Rio de Janeiro, porque aqui vai ter uma mão de obra qualificada com diferencial. Tá certo, secretário. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Rio, entrevista nesse sábado. A gente conversou então com o Chicão Bulhões, que é o titular da pasta de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Eu volto ao estúdio.